Então, vamos lá, pessoal, boa noite. Vamos começar a última cuia do ano. Geralmente, a última cuia, o Gabi apresentava o BMJ Christmans, mas demorou muito para sair e nós dois estávamos no CBMI, tivemos a honra de ouvir bastante o Pat e tivemos essa ideia, então, de conversar sobre tomada de decisões, tá? Então, acho que todo mundo que está aqui já nos conhece, mas de qualquer forma, eu sou a Raíssa Rezende, faço parte da supervisão da UTI pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio e sou professora de pediatria da UFSPAM. E vou deixar o Gabi se apresentar na hora que ele for falar. Eu vou começar, então, trazendo uma pergunta para vocês, assim, alguém aqui já percebeu que, depois olhando retrospectivamente sobre uma decisão, principalmente sobre um diagnóstico, que essa decisão, ela foi influenciada por uma primeira impressão? Fez uma primeira impressão, tomou uma decisão, e aí depois, na hora que tu foi refletir sobre ela, talvez uma decisão errada, mas por uma primeira impressão, isso acontece com muita frequência na medicina, tá? É impossível a gente falar sobre esse tema sem falar sobre o Daniel Kahneman, sobre o livro dele, Rápido e Devagar, onde ele trouxe os conceitos de dois sistemas de pensamento. O sistema 1, que é, então, o sistema de pensamento rápido, automático, intuitivo, esse que a gente olha e dá uma resposta, e o sistema 2, que é um sistema mais analítico, mais lento, e que a gente faz de forma mais deliberada. Eles operam juntos, não é ou um ou outro, mas o sistema 1, ele domina a maior parte dos nossos pensamentos e das nossas decisões, tá? O sistema 1, então, que é o de pensamento rápido, ele vai ser intuitivo, automático e muitas vezes até inconsciente, tu tomou aquela decisão e tu nem sabe muito bem por quê, e ele precisa de muito pouco esforço cognitivo, então é algo que a gente faz realmente sem perceber e sem precisar se desgastar para isso. Quase 90% das nossas decisões no dia a dia, elas são tomadas pelo sistema 1, tá? Por esse pensamento rápido. E ele é baseado, então, em experiências prévias, em reconhecimentos de padrão e em heurísticas, que são atalhos mentais que a gente vai criando ao longo do tempo para a gente poder tomar decisões e tomar conclusões através de coisas do nosso dia a dia. E aqui eu não estou falando só de medicina, né? Eu estou falando de tudo. E o sistema 1, ele vai funcionar mesmo quando a gente está estressado, quando a gente está super cansado, quando a gente está com pressa, porque ele é um pensamento rápido e é um pensamento inconsciente e a gente faz sem muito esforço. Tá? A vantagem é que quando a gente precisa tomar decisão rápida, ele funciona bem, ele é muito eficiente quando a gente está num safe place, assim, num lugar que eu costumo já trabalhar, já sei como é que funciona, com coisas que eu já estou habituada, e ele é a base da expertise clínica. Então, quando eu tenho a sensação de que alguma coisa não está certo, provavelmente isso não vai estar certo mesmo, e o pensamento rápido do sistema 1 que age aí. Mas ele tem limitações também, porque o sistema 1, ele está vulnerável a vieses cognitivos, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então, acaba se confundindo o que é uma coisa provável com o que é alguma coisa plausível, o que é uma coisa que tem apenas uma correlação do que é alguma coisa que é causalidade, e a gente acaba tendo, então, viés de ancoragem, de fechamentos prematuros, de excesso de confiança, que eu vou falar com vocês mais para frente, que são coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia por conta desse sistema de pensamento rápido, tá? Um exemplo clínico no nosso dia a dia. Então, a gente, nosso primeiro contato, num plantão corrido, atendendo 6 crianças por hora, e chega uma criança taquipneica, com tiragem, com febre, que teve bronquiolite no inverno, a primeira coisa que a gente vai pensar é que é uma bronquiolite de novo. Isso é o pensamento 1. Eu posso estar certo, e eu posso acertar na maioria dos casos, mas esse paciente pode não ter uma bronquiolite, esse paciente ele pode ter uma pneumonia, pode ter uma asma, pode ter aspirado um corpo estranho, pode ser uma sepse, então é por isso que a gente, é aí que entra o sistema 2, porque o sistema 1 pode nem sempre estar correto. O sistema 2, ele já é um sistema de um pensamento um pouco mais lento, porque a gente faz ele de forma consciente. Então, ele é algo que eu faço de forma deliberada, de forma analítica. E ele tem um alto custo cognitivo, ele não é alguma coisa que, assim, veio na minha cabeça, eu vou lá e faço. Não, eu tenho que fazer um esforço para eu poder pensar através do sistema 2. Ele precisa de atenção, ele precisa de tempo,
E ele precisa de energia mental também. E a principal função dele é questionar o sistema 1. Então, é a gente avaliar hipóteses alternativas. Será que essa minha primeira resposta está certa mesmo? Calcular riscos, probabilidades, consequências e seguir algoritmos, protocolos e não só o feeling, que é a coisa que o sistema 1 faz, tá? A limitação é que a gente é preguiçoso por natureza, isso o Kahneman fala durante todo o livro, assim, então é muito difícil a gente sair desse lugar de pensamento rápido para pensar de uma forma um pouco mais deliberada. A gente facilmente se sobrecarrega e acaba não conseguindo executar ele de uma forma adequada, e em casos de pressão assistencial, cansaço, multitarefa, plantões noturnos, ele pode falhar. Então, isso é muito importante, tá? Diferente do sistema 1, que nos gasta muito pouca energia. Opa, peraí, que eu acho que eu passei 2. Então, por exemplo, o sistema 2, ele está funcionando quando eu me pergunto, tá, mas quais diagnósticos graves que explicam esse quadro, além da bronquiolite? O que eu posso estar deixando passar? Esse caso, ele realmente se encaixa no padrão de bronquiolite, ou será que eu tinha que pensar em alguma hipótese diagnóstica diferente? E nós, médicos, raramente somos ensinados a acionar o sistema 2 conscientemente. O nosso padrão é sistema 1, sistema 1, sistema 1. Então, parte desse encontro é para colocar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, de que como a gente ativa o sistema 2 e quais são os momentos importantes da gente fazer isso no nosso dia a dia, tá? Então, em resumo, o sistema 1, ele vai gerar hipóteses, e o sistema 2, ele vai avaliar e corrigir essas hipóteses. O sistema 1, ele vai decidir de forma rápida, e o sistema 2, ele vai supervisionar essa decisão, tá? Muitas decisões no nosso dia a dia, nos nossos atendimentos, nos nossos plantões, são tomadas sem que o sistema 2 seja ativado. O problema é quando o sistema 2 deveria ser ativado e não é. O maior risco não é a gente tomar decisões rápidas pelo sistema 1, é não perceber quando a gente está tomando uma decisão rápida, porém erroneamente. O sistema 1, então, ele vai ser adequado e ele funciona, na maior parte das vezes, quando a gente está em frente a emergências claras, a doenças de padrões clássicos, a situações repetitivas e, principalmente, em profissionais mais experientes. Já o sistema 2, ele vai precisar ser ativado, então, quando é um caso atípico, quando o paciente evolui com uma evolução inesperada, quando tem falha de resposta ao tratamento, a gente tem que revisitar aquele diagnóstico e pensar, será que realmente a gente fez o diagnóstico certo? Em decisões de alto risco, que eu não tenho, não devo errar, né? E diagnósticos raros, mais graves. E qual que é a conexão disso, então, dessa teoria de sistema 1 e sistema 2 com o nosso dia a dia? Isso está intimamente relacionado com segurança do paciente, tá? A maioria dos erros médicos acontece não por falta de conhecimento técnico, mas por falha cognitiva automática. E existem diversas estratégias da gente tirar esses vieses, a gente chama de desviesamento, que a ideia é forçar a ativação desse sistema 2, então a gente pensar de uma forma mais deliberada e criar pausas cognitivas estruturadas. Então, pensar rápido salva vidas, mas pensar devagar evita erros. Então, o Pet é um grande estudioso de tomada de decisões na medicina, tá? Tem inúmeras publicações sobre o tema, e eu vou trazer um pouco sobre o que ele estudou. A gente teve, então, a honra de ouvir ele falar lá no congresso, é um cara inteligentíssimo, assim, e muito acessível, e ele estudou muito isso, e é um grande crítico da forma como se forma médicos no Brasil, assim, e no Brasil não, desculpa, no mundo, eu quis dizer, e no Brasil a gente não está diferente, né? Então, ele trouxe sobre a experiência dele em algumas universidades dos Estados Unidos, nessa tentativa, então, de mudar o ensino médico, trazendo, então, a importância desse processo cognitivo e não apenas técnico no diagnóstico médico e na formação da medicina, porque, historicamente, a gente estuda físio, pato, farmaco, anatomia, mas negligencia muito o processo de raciocínio. Então, a gente sabe o que pensar quando a gente está na frente do paciente, mas a gente não aprende como pensar quando a gente está na frente de um paciente, tá? E o diagnóstico, ele vai ser um processo que está exposto à fadiga, à pressa, à sobrecarga, a emoções, a distrações, pressão de tempo, limitação de memória, limitação de atenção. Então,
o ambiente está pronto para a gente errar, e é por isso que a gente precisa analisar o processo sistematicamente para reduzir a chance disso acontecer. Então, o nosso ambiente, principalmente o ambiente hospitalar, ambiente de emergência, de UTI, são ambientes que são muito... eu esqueci a palavra, mas enfim, a gente perpetua o risco de gerar erros, tá? Porque são ambientes ruidosos, são ambientes que a gente é interrompido a todo momento. Quantas vezes a gente é interrompido num round, quantas vezes a gente é interrompido numa passagem de plantão, tem pressão de leitos, então às vezes a gente tem que fazer esse diagnóstico rápido, fazer o tratamento rápido, porque precisa tirar o paciente dali para colocar outro no lugar. A gente tem cansaço da equipe médica e de enfermagem, enfermeiros e médicos trocando de turno, no caso, médicos ali da nossa UTI a cada 4 horas, em alguns locais a cada 6 horas. Muitas vezes a gente tem prontuários incompletos, que podem nos induzir a erros diagnósticos também. A gente tem pais muito estressados, que às vezes nos estressam e às vezes nos deixam mais fragilizados para tomar decisões, e múltiplas tarefas simultâneas, né? Tu tá prescrevendo uma adrenalina, mas tu tá respondendo a técnica, e tu tá ouvindo o choro do neném, e ouvindo a campainha, e abrindo a porta, e atendendo o telefone. Então, são múltiplas tarefas simultâneas que faz com que a gente aumente o risco de gerar erros. E o PET, ele ele cria o conceito, então, de condições produtoras de erros. Então, que são essas condições de, no nosso atendimento, a gente passar por interrupções, a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, sobrecarga cognitiva, trabalho noturno, uma hierarquia de trabalho muito rígida, falhas de comunicação recorrentes e, no caso de recursos limitados também. A gente tem erros cognitivos e erros sistemáticos. Os erros cognitivos, eles são cerca de 70% a 80%, então são esses que são causados pelo nosso pensamento, então pelos nossos vieses cognitivos, pelas nossas heurísticas aplicadas de forma incorreta, por falha de atenção, por falha de memória e por um raciocínio incompleto, por todos aqueles motivos produtores de erros que eu falei para vocês no slide anterior. Mas também tem erros sistêmicos, que apesar de em menor porcentagem, eles também acontecem e eles também nos atrapalham. Então, que são atraso no laboratório, demora para sair exame, demora para entrar o raio-x no sistema, falha de comunicação, transferência inadequada de pacientes, isso acontece muito, o paciente chega sem uma nota de transferência, o paciente chega sem uma informação adequada do transporte, sobrecarga de pacientes por atendimento, tá? Então, tudo isso são erros sistêmicos que também acrescentam aí uma porcentagem em cima dos nossos erros cognitivos, tá? E o papel da formação médica, então, além de treinar a gente para acertar diagnóstico, a gente deveria também ser treinado a pensar criticamente sobre o diagnóstico. E a gente faria isso de que forma? Então, educação sobre vieses, treinamento de metacognição, feedback estruturado do raciocínio e discutir abertamente sobre erros cognitivos. Nesse livro do PET, que chama Autópsia Cognitiva, ele sugere que, ao invés de a gente fazer, por exemplo, uma reunião de morbimortalidade, que a gente faça uma autópsia cognitiva, que seria, além de a gente avaliar tudo o que aconteceu com aquele paciente, a gente avaliar quais foram os pensamentos e as decisões que levaram a cada um tomar aquela decisão, para que a gente consiga encontrar quais foram os vieses em cada momento, para que a gente consiga desenviesar esses pensamentos e essas decisões, para que isso não se repita no futuro, tá? Existem descritos mais de 40 vieses cognitivos, tá? É muita coisa mesmo. Então, eu escolhi 8 vieses para poder mostrar aqui para vocês, que são os vieses que são descritos, que aparecem na grande maioria dos nossos erros cognitivos e aparecem mais no nosso dia a dia, tanto em emergência pediátrica quanto em UTI pediátrica. O primeiro deles, então, é o viés de ancoragem. O que é o viés de ancoragem? É a tendência que a gente tem de fixar precocemente em características muito salientes da apresentação do paciente, falhando em ajustar essa impressão conforme as informações novas vão chegando. Por exemplo, a gente recebe da emergência a informação de que o paciente é um choque séptico e interpreta toda a evolução desse paciente em cima de choque séptico, ignorando se esse paciente tem, por exemplo, um sinal de uma miocardite ou de uma cardiomiopatia, tá? Então, isso tem que gerar um alerta na gente. O alerta é, eu vi o raio-x tem uma cardiomegalia, mas mesmo assim eu sigo
ancorada no diagnóstico inicial que foi me passado, tá? A mitigação, então, vai ser a gente perguntar o que mudaria o meu plano se esse resultado fosse diferente, para que a gente faça esse questionamento dessa hipótese inicial todas as vezes que eu tiver um dado novo dentro do meu quadro clínico, tá? Um outro viés muito comum é o viés de fechamento prematuro, que é aceitar um diagnóstico e e encerrar o raciocínio muito cedo, antes da gente poder verificar completamente aquele caso. Isso acontece muitas vezes em casos complicados, que são muito difíceis, que tem múltiplos casos crônicos, por exemplo, que a gente está conhecendo nesse momento, que tem múltiplas informações. Então, acontece quando eu faço o diagnóstico e aí eu paro de pensar naquilo. Eu assumo que aquele é diagnóstico e pronto, tá? Então, por exemplo, quando chega uma resposta, um resultado parcial de uma hemocultura. E daí, tá, beleza, não, já deu um baque alert, aquela hemocultura positiva, então todo o resto é porque esse paciente está com hemocultura positiva. E não necessariamente, né? Então, a mitigação é uma regra forçante de eu não vou fechar o caso enquanto eu não tiver todas as informações, todos os resultados, todos os exames, para que a gente não feche prematuramente um diagnóstico. Um outro viés é o viés de disponibilidade, então, que é o fato da gente substituir raciocínio por lembranças fáceis ou recentes. Então, a gente acaba tendo a tendência de julgar alguma coisa como mais provável se ela vem facilmente à mente. Então, quando a gente teve uma experiência recente com alguma doença, isso pode aumentar de forma indevida a probabilidade diagnóstica. Então, assim, nossa, esse mês eu já diagnostiquei, esse ano eu já diagnostiquei 5 meningites, e daí eu tenho esse viés de pensar que qualquer paciente que chegar ali com cefaleia e febre vai ser meningite também, tá? Então, por exemplo, depois de uma epidemia de VSR, a gente tende a atribuir que toda taquipneia é VSR em todas as crianças, tá? Então, é a facilidade com que um diagnóstico recente vem à mente e o uso de casos recentes como referência. Não, mas teve um monte disso essa semana, deve ser mais isso também, tá? Então, a mitigação é a gente sempre consultar a prevalência, considerar diagnósticos diferenciais de forma sistemática. Um outro viés muito importante é o viés de confirmação, que é eu só buscar evidência que confirme a minha hipótese, em vez de procurar dados que refutem, porque eu tenho certeza que é isso, então eu só vou pedir exames que confirmem que é a minha hipótese diagnóstica, e esse viés, ele é um dos vieses mais presentes nos erros diagnósticos, tá? Então, a gente vai fazer um monte de exame que confirma a hipótese escolhida e vai descartar, nossa, não, eu tenho certeza que é uma pneumonia, mas a procalcitonina veio menor que 0,1. Não, mas é que eu tenho certeza que tem pneumonia, então eu vou ignorar porque a procalcitonina veio negativa, para eu poder firmar o meu diagnóstico e os meus exames baseado na minha hipótese inicial. Então, o alerta é sempre esse de selecionar testes que só confirmam a minha hipótese. Então, eu tenho que mitigar pensando o que eu poderia fazer para poder provar que eu estou errada e validar os testes também que vão contra a minha hipótese diagnóstica inicial. O viés de momento diagnóstico é quando, uma vez que tem o rótulo do diagnóstico, tende a consolidar e excluir todas as outras possibilidades. Então, um diagnóstico passado de um relatório de um paciente que veio transferido, paciente da emergência, vai pegando durante a transferência e ninguém pensa em nada diferente. Então, é sempre importante a gente reacessar esse paciente e olhar a gente mesmo sobre aquele paciente como se fosse a primeira vez e fazer as nossas próprias hipóteses e refutar, tentar refutar alguma informação que já veio pronta e pré-estabelecida, tá? Um outro erro é o erro de atribuição fundamental, que é a tendência a culpar o paciente ou os familiares dos pacientes, em vez de considerar fatores situacionais. Isso ocorre principalmente em minorias ou pacientes psiquiátricos, ou então aquelas pais difíceis, né? Então, a gente assume que a mãe é difícil, o pai é negligente, e aí isso vai acabar reduzindo a empatia e piorando a nossa comunicação, e pode acabar gerando um erro e uma negligência no cuidado da criança. A gente tem que lembrar sempre, então, que esses fatores, eles são situacionais e que a gente não pode deixar isso atrapalhar o nosso diagnóstico correto. E o viés de excesso de confiança, que acontece muitas vezes, principalmente em médicos mais experientes, que é superestimar o próprio conhecimento e agir com base em intuição
ou em informação completa, porque tem confiança demais. Por exemplo, decidi, o paciente está super grave, mas eu olhei para a carinha e eu acho que dá para estubar, e aí eu vou estubar, e eu não levo em consideração preditores validados, não faço TRE, não peço uma segunda opinião quando o risco é alto, então é um viés que pode levar a um erro. E o viés de desfecho é uma tendência de avaliar decisões passadas pelo resultado obtido, ignorando informações disponíveis e raciocínio existente no momento da decisão. Então, avaliar a qualidade de decisão apenas pelo resultado. Então, assim, não, mas o paciente melhorou com o antibiótico que eu prescrevi pneumonia, então era pneumonia. Não necessariamente, né? Então, o médico, ele tomou uma decisão correta, baseada em evidência, ou então, outro exemplo, eu fiz um diagnóstico, tratei o paciente de forma correta, baseada em evidência, e o paciente faleceu. E aí, depois, julgam como algo errado, só porque o desfecho não foi o esperado. Então, não quer dizer que se o desfecho não foi esperado, que o diagnóstico estava errado, né? Então, é importante que a gente revise o processo e não só o resultado. E o Gabi vai conversar com vocês agora sobre como evitar os vieses cognitivos. Então tá, gente, acho que também para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou também intensivista pediátrico, sou coordenador da UTI do Conceição, trabalho também como plantonista no UTI de Santo Antônio. E, então agora pegando o gancho da Rafa, se a gente sabe que tem esses vieses, o que a gente tem que fazer para que eles deixem de acontecer? A gente tem que entender um pouquinho só o conceito do mindware, quando a gente para pensar nisso, que é a nossa capacidade cerebral. Se a gente tem o hardware, que é a máquina, e o software, que é o programa que roda nela, o nosso cérebro seria o equivalente ao nosso hardware, é a nossa capacidade, nossa inteligência. Então, aqui um cérebro de australopithecus vai ter menos capacidade de inteligência que o nosso, agora como Homo sapiens. E o nosso mindware é justamente as nossas ferramentas que a gente tem para fazer uso dessa inteligência. Porque ser inteligente não significa ser racional. A gente pode ter várias... Esse é um conceito do Keith Stanovich, nesse artigo aqui que ele publicou, junto com... desculpa, não, isso é outra referência. A referência do Keith Stanovich está aqui em cima. E a gente pode ter falhas sempre no nosso processo racional, que leva aos nossos vieses, e a gente tem inerentes ao nosso mindware, que podem ser, eu não sabia disso, então eu tenho uma falha no meu conhecimento, eu estou com conhecimento contaminado, porque eu aprendi errado, porque eu acredito em mitos, e uma prova muito grande de que inteligência às vezes não significa ser racional é muita gente que segue acreditando em horóscopo, mesmo quando para fazer o raciocínio não tem o menor sentido. E a gente também pode estar influenciado por contaminações por emoções. Então, eu tive um processo, eu deixei passar uma apendicite, a mãe e os familiares me processaram, a partir de agora, toda dor abdominal, eu vou pedir uma tomografia de abdômen. Isso não faz sentido do ponto de vista de assistência, não faz sentido do ponto de vista de prevalência de doença, nem de uso adequado de recursos, mas é uma coisa que fica guardada na gente depois daquele evento que nos marcou, e a gente associou uma emoção muito forte a isso, né? E outros mitos que podem me prender. Se a PETA normal não tem choque, se mães de dente crônico sempre são chatas, ansiosas, que a gente tem agora também, inclusive, mais estudo mostrando, a gente acho que discutiu numa das últimas coisas, né, que as mães, quando a mãe diz que está preocupada com o filho, isso aumenta a chance da criança ter uma doença grave. Uma criança que está agitada, lutando, precisa de mais sedação, e eu não paro para pensar se ela está com a sincronia na ventilação, ou será que ela está com dor, será que ela está com fome, e a gente esqueceu de tirar o NPO, será que ela não está, o que eu falo muito lá na UTI do Conceição também, será que ela não está constipada, e isso está incomodando, e a gente sedando e piorando mais a constipação dela? Um outro mito que a gente muitas vezes pensa, tomo de crânio normal, exclui hipertensão intracraniana. Então a gente tem que estar ciente dos mitos que a gente tem incorporados para também pensar como é que eles estão influenciando o nosso mindware e o que a gente pode fazer na hora como é que isso pode influenciar o nosso processo diagnóstico ou o nosso processo de tomada de decisão. E o antivírus para esses problemas é a nossa metacognição. Então, o meu sistema não está estressado ou enviesado, tem alguma coisa que pode estar atrapalhando ele, eu estou no meu melhor hoje, não, eu briguei em casa, eu estou preocupado com meu pai que está doente, ou mesmo estando no meu melhor, eu posso errar, né? Então tem que ter isso em mente também, e saber que ativamente eu preciso pensar no meu processo diagnóstico, no meu processo de pensar, por isso metacognição, para tentar prevenir que esses erros aconteçam. Então esse é um esquema proposto pelo Pat Coskery, que para desenrolar nosso pensamento. Eu tenho um viés. Tá enxergando o pointer? Então eu tenho um viés. Eu
fico consciente desse viés. Então, consciente desse viés, eu tento corrigir o viés, eu consigo entender, não, é a direção e a magnitude desse viés é tanto que está me puxando para esse lado, então eu tenho que corrigir puxando tanto para cá. Eu faço a estratégia adequada para tirar esse viés e consegui tirar, fiz a melhor decisão possível. Se em qualquer uma dessas etapas de processo de desenviesar falha, eu vou ter uma decisão clínica prejudicada. E a gente tem que, na verdade, a gente tem que várias etapas, é parecido com quando a gente tá, quando os pacientes estão tentando parar de fumar. Eu vou da fase pré-contemplativa, nem penso que pode existir viés, a contemplativa, não, eu sei que pode ter viés, a me preparar para evitar os viés, a agir para evitar os vieses, e esse é o grande pulo mais difícil que a gente tem que dar para conseguir evitar esses vieses e melhorar o nosso processo diagnóstico. Mas depois disso ainda tem que manter, um processo ativo também para manter o meu pensamento o mais livre de vieses possíveis. E a gente tem várias estratégias que geralmente são classificadas em 3 categorias. Estratégias de educação, que são basicamente estratégias ativas, que a gente para pensar, eu ativamente, vou fazer o advogado do diabo aqui, o que pode dar errado, o que estava acontecendo, o que eu posso fazer diferente, eu vou discutir em round, eu vou pedir segunda opinião, que nem a Rafa falou. Eu tenho estratégias do ambiente de trabalho, que são proteções passivas, né, quando a gente pensa em prevenção de acidentes, é obrigatório ter isso, e a partir desse momento tem que fazer. É obrigatório fazer o checklist transoperatório, fazer o timeout, e tem que resolver essas perguntas para evitar erros. E tem as estratégias forçadas, quando alguém, alguma coisa de fora vem e me força. Seria o que a polícia vem e me força a fazer essa estratégia. Por exemplo, eu sou obrigado a responder um alerta do sistema, se os sinais vitais estão alterados, ele me avisa, esse tem alerta de sepse, eu tenho que ir lá e atuar sobre isso e revisar se esse paciente ou não está com sepse. Ou seria, na verdade, que a gente acaba atuando sobre o próprio alarme de ventilador, o próprio alarme de monitor, que muitas vezes a gente ignora, né? Então, entendendo melhor as estratégias de desviés de educação. Seria justamente o treinamento e consciência sobre os vieses do pensamento crítico, que a gente está fazendo aqui agora nesse CUIA, né? Simulação de casos que induzem vieses, tem alguns estudos mostrando que quando a gente pega residentes e treina eles em simulação, em casos que claramente são para induzir um viés, são para direcionar eles para um diagnóstico errado, direcionar eles para uma conduta porque deixaram passar alguma coisa, a gente deixa isso mais ativo na memória deles, né? O pause, acredito que muitos aqui já tenham feito o pause tem o caso clássico, que é a criança que piora quando faz volume, que é um choque cardiogênico. E se a pessoa não está parando para pensar, a criança está sibilando, ela fica fazendo salbutamol. E o hábito de se questionar e pedir para ser desafiado em alternativas, pedir para alguém fazer o advogado do diabo. Mas o que mais pode ser? O que tu acha que eu posso estar fazendo errado aqui? O que mais eu acho que pode ser? Estratégias para desenviesar do ambiente de trabalho. Sempre estabelecer um mínimo de informações para tomar decisão. O nosso sistema 1, ele toma decisão independente da quantidade de informação que tiver. Ele é feito para tomar decisão rápido. Quanto menos informação eu tiver, mais chance de erro vai ter minha informação. Então, eu preciso estabelecer, não, só vou tomar a decisão depois que eu tiver isso aqui de informação, ou qual informação está me faltando para eu ter certeza, mais certeza da minha decisão. Isso também inclui uma coleta de dados sistemática, não vou sistematizar, todo paciente que chega, que é o que muitas vezes faz na triagem, né, vai ser coletado isso. É o que a gente deveria fazer muitas vezes na revisão do sistema, né, que era a parte mais chata, de quando a gente pedia anamnese, um negócio infinito que não terminava nunca, mas ela tem um papel também em pelo menos uma revisão de sistemas focada conforme o que eu estou pensando de hipótese diagnóstica, né? Ou o que eu tenho que excluir de casos muito graves, que eu não posso deixar passar. Momentos de desacelerar ou de timeout também, né? Eu acabei de falar o exemplo do timeout cirúrgico, né? Pré-cirúrgico, transoperatório, no pós-operatório, é o paciente certo, eu estou fazendo no lugar certo essa cirurgia, eu tenho tudo que eu preciso, eu vou estubar o paciente, eu tenho, antes de estubar, tenho o ambu, tenho a máscara, o oxigênio está funcionando, tenho o aspirador, e o próprio desacelerar, que é uma coisa que a gente fala, que eu sinto muito também para os residentes, a Verônica também, acho que sei que fala muito também, que é a gente justamente puxar para o sistema 2 e não fazer a coisa tão reativa. É não tratar o hemodinâmico, é não dizer, a pressão está baixa, eu vou aumentar a nora, ele está desaturando, eu vou aumentar o O2. Não, peraí. O que é o problema do paciente? Desacelera. O problema é isso. Para isso eu faço isso. O problema 2 é isso, para isso eu faço isso. Então desacelera e para e pensa. Nem sempre isso é fácil. Que nem a Rafa falou, a gente tem ambiente, às vezes, da correria, às vezes tem paciente muito grave, às vezes tem muita coisa. Mas a grande ideia do Mind era justamente eu saber aonde que eu preciso usar o meu racional.
É o paciente pós-operatório que está acordado e ele mesmo não está se queixando de nada para mim. Vida que segue. Vou agir mais no sistema 1. Não, paciente que está entubado, tem potencial de ser mais grave, pelo menos fazer pequenas pausas para garantir que eu não estou deixando nada passar. Uma outra estratégia é a recalibração, é antecipar o viés. Esse paciente é chato, me chamaram de novo para avaliar essa adolescente que sempre tem coisa psiquiátrica. Não, mas tá, eu sei que ela é psiquiátrica, eu sempre acho que ela vai ser psiquiátrica, deixa eu me recalibrar aqui para que vier de pensamento eu desconsiderar e pensar só na parte clínica dela. Decisões discutidas em grupo ajudam também muito, justamente ter segundo uma opinião. Esse é o papel grande, muito importante do round, né, de a gente tomar a decisão compartilhada, mais gente está ouvindo, mais gente diz, não, peraí, isso que você está falando não está fazendo muito sentido. Ou não, acho que tem que ir mais para esse lado. E um outro viés também do ambiente de trabalho seria limitar a exposição a informações enviesantes, que é justamente para evitar os vieses de ancoragem, os vieses de momentum diagnóstico, e tem muito clínico, principalmente de emergência, que faz isso, ele não lê a triagem da enfermeira antes de ter a opinião dele, ele avalia o paciente e daí ele pega a triagem da enfermeira para contribuir para o processo diagnóstico dele. E o que seriam estratégias forçadas são, por exemplo, regras automatizadas preditivas clínico-estatísticas. Isso tem muito, nossos sistemas de prontuário eletrônico ainda não tem muito disso, mas isso é uma coisa que existe muito nos Estados Unidos, que é, tem sinais para alarme para sepse, que eu acabei de falar, tem que ir lá ver a sepse. Não, ele tem um score suficiente para pensar em infarto, eu tenho que pedir exames para descartar infarto. Ou, uma parecida com isso, são regras de avaliação mínima. O paciente chega se queixando de dor torácica, ele vai ganhar um eletro. Não interessa se eu acho que ele é psiquiátrico, se eu acho que ele está tendo um TEP mesmo, eu vou ter que fazer um eletro nele para pelo menos avaliar se tem ou não tem infarto. Checklists, que nem a gente falou, checklist de cirurgia, o checklist de chegada no pós-operatório, um checklist de intubação ou de extubação, para me forçar a garantir que não vou deixar passar nada. E protocolos, né, que são justamente para me ajudar. Eu sei que isso é o melhor para esse caso, na maioria das vezes, então eu vou seguir esse protocolo e eu tenho que ter um motivo para não seguir esse protocolo, justamente para me ajudar a não ter esse viés. Aí entra uma coisa também da metacognição, que é saber o quanto eu posso enviesar as minhas estratégias de enviesamento. É que o Piva fala muito, o professor Piva, que o protocolo é uma luz. Então eu não posso morrer abraçada no poste. Ele me ilumina, mas eu tenho que saber o momento também de sair do caminho e ir por outro caminho que eu conheço, que eu sei que existe. E isso vale para todas as outras estratégias de desviés. Eu tenho que sempre também pensar como eu estou pensando. E isso é muito importante também, por exemplo, quando eu vou fazer um debriefing. Eu faço um debriefing, acabou de acontecer, eu estou numa situação ideal, era um paciente que eu tinha muito vínculo, e quem sabe eu tenho que esperar um pouco para fazer esse debriefing para avaliar se a coisa foi ou não foi conduzida de maneira adequada. E uma outra estratégia, que eu deixei ela em separado, porque eu acho uma estratégia muito boa para a gente UTI, que é a estratégia pré-mortem. Ou, em outras palavras, hope for the best, prepare for the worst. Isso eu aprendi com a Gabi, que fez PED no Santo, depois NEO no Clínicas, e depois foi para o Canadá. Ela era residente da NEO, era residente da PED, a gente estava atendendo sala de parto, a gente estava no estágio de sala de parto junto, e ela, sala de parto, hope for the best, prepare for the worst. E é isso, vamos estubar o paciente. Tá, o que pode dar errado? Se ele falhar, eu tenho um AMBU, ele pode estar com secreção, a físio já aspirou, ele passou mesmo no TRE, eu tenho certeza que ele passou, eu não avaliei errado, será que ele não está, eu estou olhando ele me parece que está nutrido, mas será que ele está nutrido mesmo? Vamos pensar melhor, se não tem que esperar um pouco mais, nutrir ele um pouco mais. Então, esse é pensar tudo que pode dar errado, tanto na evolução do caso, quanto que pode estar errado na minha avaliação, e antecipar isso e pesar como é que isso vai influenciar a minha decisão. E aí, a autópsia cognitiva, que a Rafa falou, esse é o livro do Pat Croskery, ele põe um roteiro para a autópsia cognitiva, que a qualquer momento que eu tive uma decisão, e principalmente se eu tive uma decisão que levou uma decisão muito importante, ou se eu tive uma decisão que levou algum problema para o paciente, para o ambiente de trabalho, eu preciso fazer essa autópsia cognitiva. O primeiro passo é conduzir essa autópsia assim que possível. Porque quanto mais tempo a gente espera, mais falha fica a nossa memória para se lembrar do que aconteceu. Eu evito discutir ela antes da reflexão, justamente para não ter influência de outros casos e chegar para essa discussão já enviesado também, sem ter feito a minha própria reflexão do que eu acho daquilo. Eu tento relembrar todo turno, todo plantão.
com detalhes, monta uma linha do tempo. O que aconteceu? A gente chegou, o ambiente estava assim, o plano estava movimentado, estava tranquilo. O paciente chegou tal hora, ele chegou com esse quadro, aconteceu isso, a gente fez isso, o laboratório atrasou, isso, aquilo. Portanto, considera todos os detalhes com a mente e com o coração abertos. Sempre pensando, eu estava confortável com o meu julgamento clínico, o paciente ou a família estava confortável com o julgamento ou com a decisão que eu estava fazendo. E isso, por exemplo, a gente teve agora recente o relato do caso lá da criança que fez a adrenalina EV, né, e foi a óbito, e a mãe questionou várias vezes a equipe, e a equipe seguiu fazendo, né? Então, para e pensa, tá, vamos revisar isso aqui, tá certo? Fazia sentido o que estava acontecendo, o que eu estava decidindo? Eu pensei o suficiente para tomar a decisão, ou foi no ímpeto, foi na reação, foi 100% sistema 1? E eu tenho um mind gap, eu preciso estar mais sobre essa doença para garantir que eu não vou tomar decisões erradas sobre isso. Depois eu considero o ambiente. Tinha muito barulho que me atrapalhou, era um plantão que estava muito movimentado, teve mudança de rotina recente. Isso na época do Covid, a gente sentia um cansaço, né? Eu tenho que botar máscara, tem que botar face shield, tem que botar o avental, e a gente sentia aquele cansaço só de ter que fazer tudo isso. E atrapalhava a nossa cabeça. E eu tenho que considerar o meu próprio ambiente. Eu briguei em casa, eu tô triste porque eu tô com um familiar doente, tem alguma coisa acontecendo internamente em mim que pode estar atrapalhando essa avaliação que eu tô fazendo. E aí eu vou e considero os viéses cognitivos. Teve viés de ancoragem? Teve viés de probabilidade? Será que teve um erro de atribuição, fechamento prematuro? E na prática? Então, eu peguei alguns exemplos aqui para a gente pensar sobre os vieses e pensar como é que a gente pode evitar eles justamente. Então, eu peguei o primeiro é o caso do Rory Talton. Eu peguei alguns casos que são famosos e que já foram amplamente discutidos. Não sei se talvez vocês conheçam eles. Esse menino foi um menino de 12 anos, que estava jogando basquete, teve um arranhão no braço. No dia seguinte, ele evoluiu com febre e vômitos e foi consultar. E o médico achou, é um quadro viral. Tá tendo um monte de caso de virose na escola dele, mas ele estava com alguns vômitos, estava desidratado, encaminhou, vai para emergência para reidratar. Ele chegou na emergência já taquicárdico, taquipneico, e acabaram coletando hemograma com um baita desvio à esquerda. Mas é engraçado, coletaram o exame e não deram bola para ele. Não, isso é do quadro viral mesmo, ele está desidratado, por isso que ele está taquicárdico, vamos fazer soro e dar alta para ele. No dia seguinte, ele estava muito pior, quando ele retornou para emergência, com um franco choque séptico, e foi a óbito. Então, a gente tem aqui vários viéses. O viés de ancoragem, o primeiro médico que fez o diagnóstico viral chegou na emergência com esse diagnóstico e assim ficou, independente das informações novas que foram chegando, clínicas dos exames laboratoriais dele. O viés de confirmação, se tem vômito, é gastroenterite, e era isso. O viés de disponibilidade ou de negligência na taxas bases, tá tendo um monte de virose na escola, é virose ou... Não, talvez fosse virose, mas chegou com um desvio à esquerda do hemograma, ele tá taquipneico, isso provavelmente não é mais virose. Mudou minha taxa base, o resultado dos exames mudou minha probabilidade pós-teste, né? E o fechamento prematuro, ou muitas vezes é decorrente da heurística de satisfação de busca. Achei o que eu queria, era isso, estou feliz com isso, encerro o meu processo de busca diagnóstica. Parece que era, quando a gente faz o diagnóstico, a gente fica satisfeito que fez, não precisa dar trabalho pensar no diagnóstico, né, o sistema 2, então era isso, chega. Inclusive, os pais dele, depois que ele morreu, fizeram todo um movimento de luta contra a sepsis e levou a várias leis lá nos Estados Unidos, e isso foi tudo em Nova York, primeiro em Nova York, se espalhou para outros estados também, que os hospitais são obrigados a ter sistemas de triagem ativa para pacientes em sepsis que já estão ou que entram no hospital, e a reportar para os estados o número de casos de sepsis, estatísticas de sepsis que eles têm. Então, tudo isso porque aconteceram esses vieses no atendimento inicial dele. O segundo caso é um outro americano, que é o Lewis Blackman. Era um menino de 15 anos que fez uma cirurgia letiva de pexo escavato, a gente vê isso direto, né? E estava recebendo cetorolaco, no terceiro pós-operatório ressuscitou com dor abdominal severa. Os residentes, emergência, isso é ilho, é pós-operatório, ele está cheio de analgésico, como deu laxativo. Ele foi piorando com palidez, com diaforese e com dessaturação. E as enfermeiras foram lá e silenciaram os alarmes. A mãe era advogada, era muito bem orientada, mas começou a solicitar, queria que o staff visse, e aí os residentes, mas é um familiar difícil, começaram a não dar bola, nem passavam mais perto do quarto para avaliar, e acabou que essa criança evoluiu com um óbito por choque hemorrágico, e ele estava na autópsia com úlcera duodenal perfurada. Então, a mesma coisa. A gente teve um viés visceral, nosso, interno. Eu tive uma distorção cognitiva emocional porque essa mãe estava me enchendo o saco e atrapalhou meu julgamento do caso.
O viés psicalt, eu não achei a tradução adequada para isso, mas eu atribuo sintomas orgânicos à ansiedade. Não, é um adolescente, ele está assim porque ele está ansioso, porque ele acabou de fazer a cirurgia. Eu passei, quando era acadêmico, no ambulatório da cardiopatia isquêmica, e os caras adoravam dizer, depressivo também infarta, né? A gente tem sempre que ter isso em mente e pensar, não, tem que descartar causas, e, na verdade, se a gente parar para pensar, diagnóstico de psiquiátrica é sempre exclusão, né? Tem que descartar as causas orgânicas antes de atribuir uma causa psiquiátrica. Um viés de atribuição fundamental. Isso é um paciente reclamão. É isso, não tem por que eu ficar mexendo muito com esse paciente. E, novamente, o fechamento prematuro e fixação. É ilho, mudou o quadro. Não, ainda é ilho, e a criança tinha uma úlcera perfurada. E agora eu vou falar de 3 casos, 3 situações, na verdade, que eu vejo acontecer muito, e eu tenho certeza que são vieses, porque se eu falar com essas pessoas em outro ambiente e fazer as perguntas, se tivessem prova, essas pessoas não iam fazer o que elas fazem, mas no momento, na prática, quando elas estão no dia a dia, elas são sujeitas a esses vieses. Então, isso não sei quantos vocês conhecem o reflexo óculo-renal. Para quem não conhece, o reflexo óculo-renal é o plantonista vê uma diurese baixa e automaticamente a mão dele prescreve puxa e furo. E se a gente vai pensar, por que eu estou fazendo puxa e furo? Esse paciente é o sistema 1 agindo de forma puramente reflexa. O que esse paciente tem? Ele está faltando volume? Eu vou lá fazer tem que pensar, eu vou ter que puxar meu sistema 2 para agir. Não, eu vou fazer uma coquetel PVC, vou fazer uma eco de cabo, vou fazer uma eco de contratilidade, ou vou revisar, esse paciente está com lesão renal, ele tem alguns medicamentos que pode dar lesão renal. Então, eu estou claramente aqui, um viés de ação, eu preciso fazer alguma coisa para me sentir bem, para sentir que eu fiz alguma coisa. A busca de satisfação, que é ver a diurese, né, se o paciente está tendo xixi, a gente fica feliz que ele está tendo xixi. E o viés de ancoragem, eu me ancorei na ligúria. A ligúria é o problema, e o resto do paciente, o que está acontecendo? Eu estou vendo se o canamento está vazio e está entupido. Não, o rim não é um órgão, é um cano entupido, eu faço volume, faço furo para desobstruir ele. O outro caso é o rótulo que cega. Então, uma criança de 8 meses, que chega com quadro de sibilância, faz o salbutamol e, na emergência, acho que teve melhora parcial. Respondeu, o salbutamol é broncoespasmo. Não para pensar se é broncolite, se é asma, se é uma aspiração, que nem a Rafa falou. Mas ele segue com taquipneia e hipoxemia. Daí instalam em VNI e fazem mais resgate de salbutamol e transferem para UTI. Chega na UTI já com o diagnóstico de broncoespasmo e de resposta ao salbutamol, mas ele segue pior. Então, optam por entubar. Mas ele entuba e fazem salbutamol. Então, será que esse paciente realmente respondeu ao salbutamol? Se ele tivesse respondido ao salbutamol, ele teria evoluído para o tubo? Quem responde ao salbutamol não é aquele que a gente faz as bombinhas e libera na hora seguinte para casa? Então, esse é um clássico viés de momento diagnóstico. O paciente veio vindo com um diagnóstico de broncoespasmo, passou a era broncoespasmo, passou o plantão era broncoespasmo e veio assim. E o fechamento prematuro. Era broncoespasmo, não parei para pensar mais nada, ou uma bronquiolite que responde ao salbutamol. E aí a gente tem, de novo, a heurística de afeto, né? Eu quero o viés de ação, eu quero agir, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou ansioso de só olhar para esse paciente não fazer nada, a família fica ansiosa. Então, eu vou fazer o salbutamol também pelo viés da dúvida ou do medo de, se funcionar eu fiz, se não funcionar eu não fiz. Eu fico com culpa. E o viés do status quo, de manter o status quo da prescrição. É muito mais difícil a gente pensar em tirar um remédio, eu preciso justificar para mim mesmo, ou para quem passar o plantão depois, por que eu estou tirando esse remédio, do que, não, se já deixaram, eu vou mantê-lo na prescrição. E, por fim, eu não achei fotos, então eu tive que fazer uma pequena montagem. O viés do aparelho brilhante, agora, o caso do aparelho brilhante, para chamar assim. Então, imaginem que a gente tem aqui um quarto de UTI, 2 quartos diferentes, pensamos aqui. Aqui tem um paciente que está com ventilador, tem o ECMO, está funcionando, está todo cheio das cânulas. Do outro lado, o paciente que eu estava entubado e eu fui fazer um POCUS nele. O que a gente tem nos 2 quartos que chamam a atenção e que a gente não para pensar, porque tem coisas brilhantes, coisas maiores na frente, coisas que nos interessam mais. É muito legal fazer POCUS, é muito legal olhar ECMO para ECMO. A gente faz curso de ECMO, a gente estuda POCUS. Eu tenho janela fechada de dia nos 2 quartos. E eu não paro para pensar, cara, o que vai trazer mais impacto, ou o que é tão simples de fazer que eu posso fazer aí? Abrir essa janela, vai diminuir delírio, e a gente sabe que delírio se associa com mortalidade. Então, é o viés de saliência, de eu pensar o que eu gosto, de estudar o que eu gosto, de fazer o que eu gosto, que não tem como a gente não fazer o que a gente gosta, né? E é muito mais interessante estudar ECMO, pensar nas cânulas, na sucção, na entrega de oxigênio, do que simplesmente pensar, cara, eu preciso abrir essa janela quando eu entro,
eu tenho que conversar com essa mãe, explicar para ela que é aberto, que eu preciso abrir essa janela, e, na verdade, estudar coisas que a gente não gosta tanto, eu uso mais o sistema 2, né? O sistema 1 fica feliz de estar vendo uma coisa que gosta, isso facilita. Eu tenho um viés de negligência da taxa base, que é pensar o que é muito mais prevalente. Eu preciso saber ECMO, eu preciso tratar delírio, que todos os pacientes da UTI estão sujeitos a isso. E o viés de informação, por exemplo, cara, fazer o POCUS todos os turnos nesse paciente vai me trazer mais informação? Talvez não, mas abrir a janela todos os turnos com certeza vai. Eu preciso de mais informações para mudar o manejo desse paciente? Se sim, claro, vamos lá, vamos fazer o POCUS. Mas se não, vamos agir no básico aqui. E a heurística de afeto também, que eu falei antes, né, que é fazer o que eu gosto, que a gente gosta, é muito mais fácil. E esse não é de mim, esse eu tirei da Fernanda, que é outra rotineira do Conceição, que também vai lá e todo dia briga para que abra janelas, e a gente, às vezes, discute 1000 coisas, e não, tem que abrir a janela, que talvez seja a coisa mais importante que a gente vai fazer hoje para esse paciente. E acho que é isso. Nas discussões, eu tenho certeza que eu já passei por muito desses vieses, eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por vários também, muita coisa que a gente tem que sempre estar consciente para não cair e fazer de novo e melhorar nossos atendimentos aos pacientes, nossas relações com o resto da equipe. Muito bom, Gabi. Não, é isso, quanto mais a gente estuda exemplo, né, mais a gente vê muito isso no nosso dia a dia, e a gente já fez muitas dessas coisas, então é um pensamento que tem que ser rotineiro, né. Aline, quer comentar alguma coisa? Eu quero. Parabéns, muito bem, muito, muito bom, como sempre. E eu acho que alguns comentários, assim. Eu acho que a gente a gente passa por vários desses vieses, sem dúvida, mas eu acho que a gente tem uma coisa que é muito boa e que eu acho complicado quando a gente não tem, que é o fato da gente raras vezes estar sozinho, né? Então, eu acho que o fato de, por exemplo, muitos desses erros começam na emergência, né? E que a gente tem aquele primeiro atendimento ali, que tem que ser rápido na sala vermelha, a mãe te dá informações meio que tu nem sabe o que foi, o enfermeiro nem teve tempo de fazer a triagem, o paciente já entra direto em sala vermelha, ou vem uma vaga zero, que a gente mal sabe o que está acontecendo. Mas eu acho que sempre, assim, a gente está sujeito a muitos desses erros, mas eu acho que o fato da gente ter mais gente conosco sempre diminui, né, ou reduz um pouco isso, porque tem sempre mais alguém para a gente, vá fulano, o que tu acha? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer mais aquilo outro, né? E estar sozinho numa UTI, né, é uma coisa que para mim seria muito mais, ou numa emergência, muito mais estressante, assim, né, muito mais estressante. E uma outra coisa que eu acho que nos ajuda realmente, talvez naquela tua categoria de forçados, né, Gabi, que tu comentou, é que os protocolos, eles nos ajudam sem dúvida. Eu tenho participado das linhas de cuidado do AVC, da sepse, do infarto e da neutropenia febril, que é na pediatria, mas os outros 3 são nos adultos. E recentemente a Santa Casa mudou a nossa triagem, a gente passou a usar o ESI, que é uma triagem um pouco diferente, em que a gente, na verdade, a enfermeira já lá na frente já tem que ter um olhar mais apurado, e a gente agora vai fazer uma avaliação se a gente está sendo realmente adequado ou não nas nossas avaliações, nas nossas triagens, mas quando a enfermeira já lá na frente, na triagem, ela já desconfia de uma sepse num adulto, que às vezes é mais difícil ainda do que numa criança, né, e que ela já aciona o protocolo de sepse, e que daí o médico tem que fazer ele tem que fazer ao contrário, né? Ele tem que, para fechar o protocolo, para dizer que não é sepse, ele tem que provar que não é sepse, né? Então, isso tem nos ajudado muito, e a gente faz reuniões mensais, e a gente tem melhorado muito, assim, com treinamento, assim como com o infarto, com treinamento dos eletros, e daqui a pouco com o uso de inteligência artificial nesse sentido também, né? E isso vai fazendo com que tu tenha que ter uma coisa, tu tem que ativamente provar que a enfermeira estava errada, ou que quem pensou em sepse estava errado, ou que quem pensou em infarto, ou quem pensou em AVC estava errado. Então, isso, de alguma forma, é uma coisa forçada, mas faz com que a gente
perca menos casos, né? Então, a gente tem conseguido diminuir mortalidade, tem conseguido fazer antibiótico dentro da primeira hora, porque isso faz com que a gente pense naquilo, né? E não deixe. Então, eu acho que esse assunto é interessantíssimo, pena que não tem mais gente da emergência aqui, mas é uma das coisas para a gente realmente ver, assim, o quão é importante a gente ter protocolos, o quão é importante a gente estar pensando nisso sempre, principalmente nas coisas que têm mais mortalidade, né? Sepsia é uma delas, né? E nos adultos, AVC e perder tempo de janela terapêutica, e tanto para infarto quanto para AVC também é muito importante. Mas era isso para falar de novo, vocês são excelentes, como sempre, né? Ativa duas estratégias ao mesmo tempo ali, né? O protocolo e o advogado diabo. Tem que provar o contrário para poder a coisa ser diferente, né? Senão era aquilo. Não, senão ficava muito em cada um, né? Ah, eu acho que é, mas eu acho que não é, mas eu acho que é, eu acho que não é. Então tá, então tu prova que não é. Tu tem um hemograma, tu tem um PCR, tu tem uma hemocultura coletada, né? E aí tu... Então é bem interessante isso, assim, e nos adultos isso tem sido muito importante, e na pediatria também. A gente vai ir adiante com outros protocolos gerenciados depois também. Aninha? Pensei muito em ti, amiga, fazendo isso. Quanto mais eu estudava, mas eu falava, meu Deus, Ana vai adorar ouvir isso. Eu peguei uns 20 minutos e eu achei lindo. Eu dava risada e a Bibiana comigo, ria junto comigo, assim, filha, é lindo o que eles estão falando. Mas, assim, é porque eu acho que a gente tem que ter muito essa noção de que tudo envolve a segurança, né? Segurança do paciente, a nossa segurança também como equipe em pensar. Então, às vezes as perguntas que a gente quer fazer e a gente fica repetindo e fica tentando procurar outras causas, às vezes é visto como o round está demorando ou a coisa não está andando e às vezes a correria do dia a dia realmente não permite. Mas quando alguém traz algo novo, como é importante a gente parar e pensar, e que nem o Gabi falou hoje, se a mãe fala, cara, assim, ultimamente, para eu achar uma mãe chata, tá mais difícil, até porque depois a gente aprende também na maternidade, as coisas mudam um pouco, mas assim, é isso assim, tem alguma coisa acontecendo, a pessoa tá falando de novo de tal queixa. Não parece fazer sentido, a gente tem que tentar ouvir, né? Agora, com relação aos vieses, é muito difícil, assim, acho que tem coisas que são muito difíceis, assim, acho que realmente suspender alguma medicação, tirar o salbutamol do broncoespasmo, fazer é muito difícil, assim, no dia a dia. Então, eu achei sensacional, assim, como boa canceriana, Gabriel, eu achei sensacional tudo que tu falou, né? Porque o horóscopo, ele é verdade, Gabriel, não tem o que fazer, entendeu? Mas eu queria dar os parabéns e dizer que amanhã eu já tô aqui, ó, já tô no round pensando em todos os vieses. Parabéns, gente. Sensacional. O Gabi não ia perder a chance de falar do horóscopo, gente. Então deixa eu aproveitar. Olha só, tem uma coisa super científica, tá? Vocês que estão agora querendo passar o ano novo, se tu for, tem uma loja que tu põe um aplicativo e tu vai ver ali pelo teu aplicativo, tua data de nascimento, qual é a melhor cor para te entrar com o ano novo. O Fábio achou que é uma coisa super, super, super científica. Eu usei para 3 filhas. Vamos ver para as minhas 2 filhas e para mim. Tenho certeza que vai dar certo, Gabi. Tu devia tentar. Eu faço controle, e a gente compara como é que virou 2026 para nós dois. Lely, quer fazer algum comentário? Eu queria falar que, pensando assim, eu como residente que transito entre muitos contratados, entre muitos plantonistas, tu vai vendo que cada pessoa tem o seu estilo de agir. Então, tem pessoas que tem mais vieses de experiência, que são mais confiantes, que questionam menos, tem pessoas que são mais questionadoras. Então, eu acho que é importante para mim, como residente, entender em qual lugar eu tô, assim, e questionar os meus vieses. Eu acho que cada pessoa vai ser mais tendenciada aos seus próprios vieses, assim. Então, eu acho que o importante é tu te conhecer e saber como que o teu modo de agir e pensar influenciou a tua prática e trabalhar ativamente para
melhorar aquele ponto que talvez seja o viés que mais te conduza, assim. Então, acho que essa reflexão eu vou passar a fazer nos próximos dias. É isso, é metacognição, né? É fazer uma autocrítica de como eu estou fazendo. Bah, nossa, eu sou sempre muito emocional, assim, bom, então eu tenho que fazer um mecanismo para eu controlar isso de alguma forma. Então, é exatamente isso, Lélia. A metacognição serve para isso e é a grande forma da gente desviesar, né, os nossos pensamentos e as nossas decisões. Muito obrigada, aprendo sempre com vocês. Então tá, gente, de praxe, não vamos alargar muito, até porque muito feliz que a gente juntou um pouquinho de gente aqui quase na beirada do Natal. Nos vemos em 2026. Obrigada por todo mundo que acompanhou a gente em 2025. Beijo, beijo. Obrigada e parabéns. Grande beijo.